Jornal da República e Última Hora, direto do Sheraton, no Rio de Janeiro, onde está se fazendo um seminário de comemoração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. E nada melhor para falar sobre o Código de Defesa do Consumidor do que Tarcísio Amorim, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-RJ. Tarcísio, fala um pouco para a gente dos avanços e do que ainda falta para melhorar a defesa do consumidor, não só no estado do Rio, mas no Brasil inteiro. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar falando aqui para a Última Hora, nesse seminário internacional que celebramos os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Um Código de Defesa do Consumidor que se preserva atual, que protege o consumidor das mazelas que os fornecedores fazem. Nós temos muito que avançar ainda, muitos desafios temos pela frente, mas o código trouxe muita proteção ao consumidor, principalmente quando a gente fala sobre o superendividamento, que é um mal que assola os consumidores do nosso estado e do país inteiro. Eles têm essa proteção no Código do Consumidor, golpes virtuais, fraudes bancárias, tudo isso nós temos. Precisamos avançar porque a lei é mutante. A gente vai passando o tempo e a gente tem que avançar com o código, mas ele ainda assim, ainda hoje, ele é um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. E como que a legislação tem se adequado a essas mudanças, principalmente no mercado de compra virtual, onde você vê empresas como o Mercado Livre, Chain, outras aí, emplacando aí mais da metade aí das compras do consumidor, empresas aí que se tornaram aí as maiores potências da América Latina, como o Mercado Livre. Como que o cidadão se protege contra essas empresas que às vezes são coordenadas de outros países? Isso é um assunto muito delicado, porque voltamos a falar, avançamos. Quando o código foi elaborado, ele era um código totalmente analógico. Tanto é que o prazo de arrependimento que tem lá diz para você para compras feitas fora do estabelecimento, compras feitas por fax, é uma loucura. Então avançou. Nós avançamos, estamos no sistema online. Essas empresas que operam aqui no país e não tem endereço no país, isso é um verdadeiro desafio para o consumidor. Por quê? Se ele tiver algum problema com essa empresa e ela não resolver, o Código de Defesa vai o socorrer, mas ele não vai ter como ingressar com ação aqui. Por isso que é importante o consumidor checar aonde ele está fazendo a compra, o consumidor checar promoções que tem nesses sites para ele verificar. Às vezes o preço é muito bom, mas o frete é maior do que o produto. Então isso é o que a gente tem que observar com relação a essas empresas que operam no digital hoje. Principalmente, às vezes, a mercadoria vem lá da Rússia, lá da China, e demora meses para chegar aqui, e o consumidor, quando ele compra, ele quer usar o produto, ele precisa daquele produto, né? Sim, ele precisa receber o produto e, além disso, muitos produtos são taxados na alfândega. E o valor que foi pago, que o consumidor achava que era um valor atrativo, ele deixa de ser pela taxação, pelo frete. Isso é muito, muito complicado. E na questão da responsabilidade objetiva, é, ela vem funcionando perante o judiciário ou ainda há aquele negócio de ter que se provar para o juiz deferir uma tutela, por exemplo? Sim, responsabilidade objetiva ela está consagrada no Código de Defesa do Consumidor, mas ela não é automática. Existem determinados casos que sim. Eu digo a você que 80% das ações judiciais hoje você consegue a questão da responsabilidade objetiva, mas não basta você se prender só a isso. O consumidor ele tem que se valer de outros instrumentos para poder demonstrar ao juiz a boa-fé dele, demonstrar que ele tentou procurar a empresa antes para resolver. Isso tudo vai auxiliá-lo a conseguir uma inversão do ônus da prova, a conseguir a questão da objetividade e sucesso em eventual ação judicial que ele tenha. Doutor Tarcísio, você falou sobre a questão do sobreendividamento. A gente sabe que hoje mais da metade da população brasileira está endividada. E praticamente os bancos, por exemplo, as financeiras, elas fazem aqueles contratos com letrinha pequenininha, aqueles contratos de adesão, que o consumidor não tem a mínima possibilidade de ler ou entender, e ele é obrigado a aceitar. Como é que está
o trabalho da comissão e o trabalho do judiciário perante esses abusos dessas instituições financeiras que, às vezes, uma dívida de R$ 1.000 vira 100 mil assim, em um ano. Sim, sim. O que a gente faz lá na nossa Comissão de Defesa do Consumidor é orientar muito ao próprio consumidor na hora de celebrar esse contrato, porque ele não pode ir pela emoção, ele tem que estar amparado. E as empresas, os bancos e as financeiras, eles têm por obrigação legal prestar informação clara e precisa ao consumidor. Infelizmente, não é isso que acontece. Acaba desaguando no judiciário diversas ações, milhares de ações que deixam o consumidor super endividado, não porque ele quis, mas porque ele foi levado, não só por contratos com cláusulas leoninas, mas também pela oferta de crédito, que no Brasil ela chega a ser criminosa. Esses dias eu recebi uma mensagem lá do Santander falando: meu amigo Ralph, estamos com uma proposta inexcusável, só essa semana, só do dia 31, 5% no M, não sei o quê. Na hora que você vai ver, o contrato é de quase 100%. E o leitor, muitas vezes, não tem a visão que nós juristas temos de analisar como que fica se ele assinar um contrato desse e depois ele vê que ele não tem condição de pagar. Existe uma ação de anatocismo? Como é que está a jurisprudência em relação a essas ofertas relâmpagos assim, de bancos, de financeiras, que fazem o brasileiro cada dia ficar mais inadimplente? Bom, a ação de anatocismo hoje ela é um assunto muito delicado, porque você tem que também fazer essa prova dos juros abusivos. A maioria dos casos, você tem os juros acima do mercado. Então, você tem que analisar caso a caso para saber se ali existe uma ação judicial. Claro que, se havendo essa abusividade, vai se levar ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai analisar, e dependendo do caso, se tiver todas as provas que o crédito e os juros estão acima do mercado, o consumidor pode obter êxito na sua ação. Tarcísio, que hoje é palestrante, para finalizar, fala um pouco da sua palestra e deixa uma mensagem final aí para todos os consumidores aí do nosso jornal. Bom, eu vou falar sobre as fraudes digitais também, vou falar sobre online em si, né? Uma questão que está muito em voga no nosso Brasil, no nosso país, e dizer a vocês que o Código de Defesa do Consumidor é a arma que o consumidor tem no nosso país. A gente tem que continuar acreditando no direito do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, que só assim a gente vai conseguir avançar e fazer com que o consumidor tenha dignidade no nosso país. Muito obrigado, parabéns ao ABRJ, parabéns à Comissão de Defesa do Consumidor. Última hora, notícia levada a sério.